Alô, alô, muito boa noite. Estamos começando novamente o programa de entrevista toda quinta-feira. Hoje, dia 27/2/2025, tenho a satisfação, a honra, o privilégio de ter feito o convite à doutora Fernanda e ela ter aceitado. Doutora Fernanda, muito boa noite, seja bem-vinda. Vou pedir para você olhar ali no teu, se o meu Instagram está no ar. Não apareceu. Não apareceu? Coloca lá, procura pelo nome ali, Edivaldo. De repente ele aparece ali. Se tiver ao vivo, só para compartilhar, porque os seguidores também saber da nossa live. Aí, ó, pede para participar. Enviou. Nosso contra-regra. É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Novamente, boa noite. Agora, oficialmente, estou aqui com a doutora Fernanda. Antes, tenho que falar dos nossos patrocinadores. Júlio Lanches, o tradicional lanche da região, há 28 anos, sua melhor opção. Livens Construtora, detalhes imperdíveis e padrão elevado. Cadmus, Escola de Formação de Vigilante. Marcenaria Schmegel, móveis planejados com qualidade. Academia Peletim Penha. Pesque Pague Barracão, toda sexta e sábado, bailão a partir das 21 horas. No domingo temos tarde dançante com bingo. Uma rodada de dança, uma rodada de bingo. E 3A, a maior distribuidora de camarão Santana de Santa Catarina. Pousada do Rei. Pousada do Rei. Seu descanso real. E terraplanagem, marquete, locação de máquinas, caminhões, limpeza, aterro e tubulação. Então é isso, pessoal. Hoje, a satisfação, minha satisfação de vocês, poder estar aqui com a doutora Fernanda, psicóloga, ela que dedicou boa parte da sua vida em cuidar da vida de outras pessoas através da psicologia, estudando a fundo como funciona a mente humana. Claro que isso deve ser um poço sem fundo. Cada vez que você cava, tem mais espaço para cavar. Mas então, vamos passar a palavra a ela. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E você pode falar tanto para mim quanto pode escolher a tua câmera, porque de vez em quando tem alguém que pergunta, aí o Ademir nos passa a pergunta, a gente responde, e assim vai. Vamos começar pelo início, né? Quem é a Fernanda, antes da psicóloga, antes do adulto, a criança, o sonho, essa vida que nos surpreende? Boa noite, tudo bem, pessoal? É um prazer muito grande estar aceitando esse convite do Edivaldo. É uma parceria legal. Através de um novo conhecimento do meu trabalho, a gente teve esse contato. E hoje estamos aqui. Quem era a Fernanda? Cozinheira. Filha de cozinheira, adoro cozinhar. Antes de estar na profissão, de entrar nessa área, a minha profissão era cozinheira, trabalhei muito tempo com a minha mãe, sempre estive voltada ali. A gente estava até conversando hoje que antes o sonho era ser nutricionista. Aí ele falou que eu estava nutrindo a alma. Nutrir o Não corpo, deixa de agora ser, né? nutre a mente. Nutrindo verdade. Lá atrás, né, quando eu pensei em fazer faculdade, terminei a escola, como sempre trabalhei na área de alimentação com a minha mãe sendo cozinheira, surgiu a ideia, falei, vou fazer nutrição, deve ser meu dom, minha área, porque eu gosto muito de cozinhar, e é uma forma de você retribuir o amor do próximo. Sempre foi o meu pensamento, foi o que eu aprendi com a minha mãe. E através disso, naquele momento, foi um começo, fui atrás, e eu, naquele momento, não pude pagar a nutrição, e surgiu a oportunidade, através de uma bolsa que eu ganhei do Enem, para fazer a psicologia. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nem conhecia muito sobre a área, e surgiu essa oportunidade. Falei, vamos conhecer. Aí nós fizemos um combinado, eu entrei e assim, nunca mais saí, né? Estamos aqui já há quase 15 anos, É, quase 15, 20 anos já, depois de formada, né? Tempo de estudo, já tenho uma carga bem grande aí. Então, assim, foi um começo diferente, né? Não era algo assim específico, mas eu também não fugi muito da área, porque a psicologia, ela abordada junto com a nutrição, eu trabalho na equipe multidisciplinar, então a gente trabalha muito em parceria. A parte da seletividade alimentar e outras restrições,
bariátrica, tá tudo ali meio embutido. Então, eu não fugi muito da área. Que interessante. E como é que foi? Você não estudou aqui no estado de Santa Catarina? Você não é nativa daqui, né? Não, eu não sou catarinense. Eu sou nascida em Belém do Pará, mas Belém do Pará? Isso é uma surpresa até para mim. sou uma paraense. Um Para aí. vatapá ia bem, hein? Oh, Só nascida lá, meu pai era caminhoneiro, nasci lá, fui criada até os 5, 6 anos em Rondônia, e de Rondônia vim para Mato Grosso do Sul, Dourados, primeiro Ponta Porã, divisa com o Paraguai, Pedro Juan Cavaleiro, criei lá até os meus 14 anos, e depois vim para Dourados. é. E foi em Dourados onde eu iniciei minha faculdade. E ela fala vim para Dourados, parece que está aqui do lado, né? Não, aqui em Penha tem 4 anos só, Dourados é uma perna. Então, 1.200 km. Certinho. 1.200 só? Eu achei que fosse mais. Não, mas 16 horas de viagem bem apertado, mas consegue fazer em 14. Eu fiz em 20. Né? Então, mas conta pra gente, como é que foi então esse pontapé inicial, né? Você disse que a ideia era fazer outra coisa e acabou indo parar na psicologia. Uma perda para o mercado da nutrição, um ganho para, né, a área da psicologia. E daí você iniciou, já tinha um discernimento, quero trabalhar com isso, aquilo. Por que eu falei durante as chamadas que é especializado em saúde mental? Porque a psicologia, tal como outras profissões, elas se ramificam, né? Às vezes você pega lá para fazer recrutamento de pessoal, tem gente que aplica alguns conceitos, alguns testes para o Detran, em autoescola, etc. E o teu não, é clínica, é trabalhar com essas, daqui a pouco nós vamos falar, né, especificamente, sobre essas questões que têm virado, eu não sei se de repente aumentou ou se a nossa lupa está um pouco mais polida e a gente está conseguindo enxergar um pouco maior acuidade o que não se via antigamente, né? Mas vamos por partes então. Faculdade. Qual que era a ideia? Já que eu estou aqui, o que eu vou fazer? A ideia naquele primeiro momento, quando eu entrei, eu falei, psicologia, deve estar ali meio que no ramo de pedagogia, deve estar meio que junto, porque eu não conhecia realmente a psicologia, não era uma área que eu tinha conhecimento nem nada. E naquele momento eu estava iniciando trabalhando na autoescola. Então eu falei assim, ou vou para a autoescola, eu vou para pedagogia, alguma coisa assim. Achei que seria nessas duas áreas. E nesse percurso iniciando, logo no primeiro ano, fiz uma grande amizade, uma colega minha que está comigo grudada, a gente não desgruda, nós somos carne e unha. Ela está Eu e a contigo? Marta, ela está aqui também, tá? Já trouxe ela para Santa Catarina. Oh, Onde eu legal. vou, levo ela junto. A Marta, a gente grudou, né? Ela sofreu uma perca muito grande da mãe dela ali, a gente se aproximou bastante. Aí veio o Dudu, que foi o nosso primeiro filho, né? É dela, tá, gente? Mas é meu afilhado, então é nosso. É meu também. Então ali a gente gerou aquele momento e logo em seguida, no próximo ano, aconteceu que eu sofri um acidente, né? Eu fiquei entre a vida e a morte. O médico falou para minha mãe que não tinha nenhum por cento de chance de vida, né? Então foi toda uma situação bem desesperadora, né? E para mim, assim, como eu fiquei em coma, até acordar depois, perder o movimento do braço, a perna sequelada, e eu tinha muito o corpo como uma evidência, que o corpo tinha que ser bonito, eu sempre tive essa preocupação com a beleza. E naquele momento se perde tudo, né? Porque se vocês olharem o tanto de cicatriz que tem, o braço magrinho, aquele monte de... A perna também tem um monte de cicatriz, então, assim, muitos paradigmas caiu. E foi uma bênção de Deus, eu posso falar para vocês claramente que em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, ele me colocou no lugar certo porque era onde eu precisava. Inclusive, quando eu sofri o acidente, quem me acolheu e quem me deu todo o suporte foi a faculdade. Roberto Padinho, professor, nosso diretor da escola, assim, meu Deus, não tenho nem o que dizer, tanto agradecer para ele. Helenita Sorek era nossa professora. Eu tive que fazer tratamento no Rio de Janeiro, fiquei na casa do irmão dela, tive todo um acolhimento. O marido dela era diretor do hospital, deu todo o apoio para mim. A Karine, a Amanda. Então, assim, eu tive todo um apoio mesmo da faculdade. Foi a faculdade que deu todo o suporte para mim emocional, me motivou a voltar. E então ali você sabe que foi a mão de Deus. Ele me colocou onde eu precisava estar no momento certo. E estava cursando já psicologia? Estava no segundo ano da faculdade. Segundo ano. E teve que se afastar durante um tempo. Não se afastei. Aí Não? que ainda Meu Deus. a faculdade, eu acho que devido a tudo que aconteceu, a faculdade me manteve viva. Porque no período da faculdade, assim, quando aconteceu tudo isso, tinha as meninas, né? A Marta, a Raquel, a Maressa,
tinha todo o pessoal ali que a gente era muito grudada. A Carol, a Rosimara, a gente era muito grudada. Então, assim, toda a faculdade, quando aconteceu esse acidente, todas elas foram atrás de mim, ficaram em cima de mim. Então, assim, foi um apoio muito grande. E, assim, os professores liberaram para mim fazer estágio no hospital internada, porque eu ficava 15 dias em casa e um mês no hospital. Fiquei muito internada porque eu tive muitas rejeições no corpo dos ferros e tudo mais. Então, eu tive muita rejeição do corpo. E nesse período, os professores liberavam para mim fazer faculdade, fazer o trabalho lá no hospital. As meninas iam lá e faziam comigo, eu saía da faculdade, ia para lá, elas iam Nossa, lá em casa. E eu fiquei 2 meses internada no Rio de Janeiro, eu fiquei bem depressiva. E os professores mandou conteúdo para mim, eu estudei. Então, assim, a faculdade em Anguera, ela me abraçou. foi muito. E com os professores e a turma que eu peguei, eu sou muito grata a Deus por esse momento, porque eu posso dizer para vocês que eles me encaminharam muito bem. Nossa, imagina, quantos anos você tinha quando 21. 21 anos. Olha, pessoal, que história de superação. 21 anos, muitos de nós, muitos de vocês, iniciando a vida acadêmica, a faculdade, fazendo aquilo que é a receitinha de bolo. Bota o regulamento embaixo do braço, agora eu vou estudar, porque eu vou buscar uma condição melhor de vida, e daí você, de repente, sofreu um acidente, ficar em coma. E quem não tem uma vaidade com a condição física na casa dos 20 anos? Todo mundo tem, né? Não é só o 20. Deve ser algo, é um ponto que te chama a reflexão. Deve doer muito você fazer uma análise naquele momento, né? É que assim, num acidente, eu perdi o meu namorado, né? A gente já morava junto, então assim, a gente tinha um período que a gente estava junto e no acidente ele faleceu, né? Então assim, naquele primeiro momento o que impactou para mim não foi as percas, mobilidade, nem a parte do corpo. O que impactou foi a falta. Então É assim, porque o impacto maior para mim foi o luto. uma perda, né? Isso aí, quando eu meio que estava superando o luto, eu acho que eu comecei a enxergar para mim as minhas debilidades. É interessante, né? O impacto da perda foi tão grande que você pensava, eu estou no lucro de estar viva, e Na isso eu vou verdade, superar. não. Não? Não, na verdade eu só queria morrer também. Porque, Sério? então, assim, durante 2 anos, assim, a gente trabalha muitas fases do luto, né? A gente costuma falar muito isso em consultório. O luto, ele é aceitado e bem trabalhado em 6 meses, um ano, a gente consegue a pessoa evoluir. Mas eu vivi esse luto por 2 anos. Então, assim, nesse período, quando eu sofri esse acidente, a Marta e a faculdade foi quem me puxou muito a orelha que eu falo, Ocupar teu tempo e que eles não me deixavam com a mente vazia, né? Então, assim, eles estavam em cima passando conteúdo para mim. Mas nesse período aí, a minha família sofreu bastante, porque eu estava bem rebelde. Aquela período revoltado. pós-morte, a revolta, né? Então, assim, queria beber, queria fugir. Pra você tem uma ideia, eu dei até KM num carro um dia andando com um braço só na Meu Deus do céu, rodovia. imagino que Então, esse naquela sentimento época não daria 20 horas para ir daqui no Mato Grosso. Aqui, daria o quê? 3 horas no máximo, não, talvez até menos. Eu dei KM num carro na rodovia, um Gol, e ele não era automático, tá? meu Foi Deus, assim, tem eu que parei na frente de uma ponte, assim, o carro ficou assim, o carro não virou. por pouco aí. Sorte é a bondade de Deus, né? Tá, Fernanda, tem uma coisa aqui que eu quero te perguntar. Claro, você responde se você quiser. Mas muitas pessoas, eu vejo isso pela minha condição, né? Eu não tenho vergonha de falar que tive que superar muitos obstáculos. Eu acho que isso não que seja necessariamente um orgulho, porque mas são situações do mundo fático. Mas normalmente as pessoas veem, quando eu era funcionário público lá do estado do Paraná, funcionário público estadual, muita gente achava que a gente já nascia numa condição favorável. Aí você ia conversar com as pessoas, se eu tivesse condição de fazer um concurso, se eu tivesse condição de fazer uma faculdade. Você falou que foi bolsista. Não há vergonha nenhuma nisso, eu também fui bolsista. Eu, quando iniciei a minha carreira profissional, menino ainda, eu catava lixo reciclável, cuidava de carro, limpava lápis de cemitério, onde tinha a possibilidade de ganhar um dinheiro de forma honesta, lá eu estava. Então, eu sei mais ou menos que a tua infância também não foi nada fácil. Daí eu gostaria que falasse ali para o pessoal, a maioria não te conhece, entender que a Fernanda de hoje é uma reescritura da Fernanda do passado, que nos trancos e no barranco, né, foi
se virando. Naquele momento, quando eu falo que nós viemos de Rondônia para Mato Grosso do Sul, foi uma separação dos meus pais, né? Houve uma traição ali e a minha mãe foi em busca de dar uma vida pra gente, buscar um outro mundo, outra realidade pra gente e também voltar para casa dos pais dela. A gente enfrentou muita dificuldade, sim, financeira, a gente chegou a passar necessidade e a minha mãe, ela é analfabeta, então, assim, ela foi para a linha da cozinha, que é onde ela sempre se destacou, e ela foi para a cozinha e a gente foi com ela. Então, assim, automaticamente a Ângela vendia pão, eu sou a caçula, né? A Ângela, que é mais do meio, ela vendia pão, ela pegava a bicicletinha dela rosa e vendia pão. A minha outra irmã fazia faxina. E eu, por ser mais pequena, eu enrabava atrás da minha mãe. Pô, bacana. Aí, lá no restaurante, eu pegava, tinha um banquinho lá no fundo e colocava assim na pia e lavava os pratos. E no final ali eu ganhava 5, 10, 20 reais. Eu já aproveitava e comprava as coisas para casa. Então, assim, a infância não foi fácil, a gente passou muita dificuldade, sim. Minha mãe é muito guerreira, eu tenho muito orgulho da minha mãe, de tudo que a gente enfrentou e ela nunca ter abandonado a gente. Só que assim, a minha mãe, É linha assim, dura. é linha dura, gente. Mas com os netos não é mais. Ah, os netos a gente não pode nem olhar torto. Como é que é o nome dela? Nair. Daí, então, eu falo isso porque é o seguinte: o ser humano é como se fosse um cavalo. Os filhos adestram e os netos montam. Então é difícil você ver um vô, uma avó que seja linha dura. Normalmente ele já aprendeu que não é assim que funciona e outra, ele não tem às vezes o compromisso de manter a rédea curta, né? Ela não vive a vivência, né? É, Depois nós vamos entrar nessa situação, né? Mas assim, a minha mãe é analfabeta, então assim, eu automaticamente tive que aprender a alfabetização toda sozinha. Eu não tive um apoio para fazer uma tarefa nem nada. Então, o que eu aprendia na escola, ou eu focava para entender, para desenvolver, ou ou dali não ia sair, eu ia voltar do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, algo que eu me esforçava muito, porque para mim os estudos eram importantes. Minha mãe sempre falou para mim que o lápis era mais leve do que a panela que ela erguia. isso eu ia falar, né? Eu lembro que tinha comentado. Então a lição, a ilustração que ela dava era essa, né? Panelão para ela lavar, para ela ajeitar. Minha filha estuda que o lápis e a caneta pesa menos do que essa panela aqui, né? É, sempre falou isso pra gente. Que Pra gente, bacana. assim, mas pra mim que eu era colada nela, eu que era mais grudada. Tá dando um retorno? É? Não, mas se colocar ao vivo agora, de repente vai dar retorno, porque vai captar o áudio dele lá no meu microfone. Não, ao vivo continua. Tá? Ah, quem que é? Deixa eu ver. Só um minutinho aí, pessoal. Ah, é ao vivo. Ué. Ah, apertou sem querer. Vamos zerar aqui. Computador. Vai falando aí. É. Ao vivo tem sempre as. Ao vivo tem disso, né? Vamos colocar novamente, só vamos perder os insights, mas eu vou descartar esse aqui. A gente começa de novo. Ao vivo. É. É. Alô, alô, voltando agora novamente ao vivo. Ao vivo tem essas questões aí, né? Nós estamos aqui com a câmera e com o celular. Mas, superado o obstáculo, vamos voltar aos ensinamentos de Dona Nadir. Nair. Nadir é o doutor Nadir. Um abraço, doutor Nadir. E um abraço, Nair. A gente estava falando agora há pouco do doutor Nadir, que é da clínica aqui que Clínica tem. de estética, né? É. Então, a dona Nair, o ensinamento dela é que a panela Era mais pesada, que o lápis era mais leve. e o lápis é mais leve. O lápis. E daí, com isso em mente, você iniciou a sua vida. E me conta também o seguinte: o que você via da dinâmica, você e tuas irmãs? Você já conseguia
Agora, né, refletindo sobre isso, claro que talvez na época eu não fizesse essa contemplação de entender mais ou menos o comportamento, no que a pessoa é um pouco melhor, no que ela é um pouco pior, na, no jogo da manipulação entre os irmãos. Como é que você identifica hoje, olhando para trás, os 4 elementos ali? Eram 5, né? Se a Adriana estiver ouvindo, ela vai falar que eu sou manipuladora. Ah! É assim, minha mãe, pelo fato de trabalhar fora, ela estava sempre muito cansada, né? Então, como diz a Ângela, né? Minha irmã também, eu mentia bastante para minha mãe ou eu contava para ela tudo que a minha irmã fazia para mim não apanhar. Então, a manipulação era a primeira manipulação. Mas sempre grudada com a minha mãe. Mas é que naquele sentido, olhando hoje, é um mecanismo de defesa que nós criamos, né? Do dia a Cada dia. um. A gente tem que. Porque se minha mãe ela não deixou faltar comida e nem o teto. Mas automaticamente as outras áreas a gente teve muito, foi muito defasada, né? Então a gente teve que ir em busca de tutoriais, pessoas que a gente pudesse se espelhar, pessoas que a gente pudesse sonhar o que a gente queria. Eu sabia que eu tinha que trabalhar para me ter o que eu queria. Era um Então, objetivo. Minha mãe sempre deixou isso para mim como um objetivo. E os estudos ela sempre pontuou como algo muito importante. e tinha surra também, de vez em quando? Ixi, É? altas Ah, paneladas. dona Naí, tem o ditado que fala, né? Antigamente era assim, comida por dentro e couro por fora. É porque ela ficava bastante tempo longe, né? Minha mãe, eu vi ela sair de manhã cedo embaixo de chuva, lá no Mato Grosso do Sul. Lá chega a fazer, tipo, abaixo de zero temperaturas, sabe? Até uns E cantos. isso, tem, lá em Ponta Porã, ela morava de vista com o Paraguai. E ela fazia o percurso de 1 hora de bicicleta, que era do Meu bairro Deus, até o centro, debaixo de chuva, frio, frio, ela calor também. ia. Então ela fazia esse percurso 2 vezes ao dia, porque muitas vezes ela trabalhava de manhã e de noite para poder dar conta da demanda, né? Sim. E não é fácil, né? Então, aí chegou a fase adulta, agora vamos estudar. E como foi, né? Você já narrou, mas da perspectiva do acidente, né? Aí da faculdade. Depois de passada essa questão da rebeldia, de vamos voltar aqui ao planeta Terra, Deus me deu essa oportunidade, vou me abraçar com unhas e dentes. Então, é igual eu falei, eu perdi o meu primeiro esposo no acidente, mas a minha parte da rebeldia mesmo, ela acho que diminuiu, foi num dia que eu fui passear na avenida, né? Aí a gente foi curtir uma noite na avenida, eu conheci uma menina no hospital, que eu fiquei bastante. Muitas vezes eu ficava no hospital. E ela tinha saído do hospital, tinha feito uma cirurgia no Rio de Janeiro, que é a maior que eu tenho, tinha ficado quase 2 meses internado. E ela me mandou mensagem, falou assim: Fernanda, vamos lá na avenida, né? Eu falei, vamos, né? Aí tinha acabado de fazer cirurgia, tava tomando medicação, eu nem poderia beber. E naquela fase de rebeldia, eu fui pro centro com eles. E lá tinham mais os colegas dela, que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha conhecido. Até brinquei com ela. Um deles é meu esposo. Eu falei, cara, que cara feio, essa calça amarrada, Que Maguinha. judiado! Judiado. Mas assim, foi aquela visão de estética, né? Você bater o olho e fala que coisa feia, né? Aí Deus fala, ó, é isso mesmo. Então, naquele momento, assim, o pessoal se juntou ali para fazer uma vaquinha para comprar cerveja, para comprar bebida, né? Aí ele deu dinheiro e falou assim: vocês podem trazer para mim um Guaraná? E eu falei, ainda veio e falei, que boia lá. Aí ele falou assim, ele também tinha sofrido um acidente de moto, ele tava fazendo um tratamento pro rosto. E ele falou assim, que se eu não me importava, né, com a minha saúde, ele se importava com a dele, ele tava cuidando, porque ele tava no tratamento. E naquela hora foi um balde de água fria pra mim, né, porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia, então era nítido que eu voltaria pro hospital. Era nítido, porque eu tava Não tomando ia medicação, beber. era nítido. Então, assim, essa fase de revolta foi ele naquele momento. Aí, quando ele falou aquilo pra mim, eu dei uma Fez sentido. disfarçadinha, joguei a cerveja ali, e ali eu fui que acordando pra realidade. Não só ele, como outros colegas, como eu falei, a Marta, minha mãe, minha família me ajudou muito. Mas ali no momento eu conheci o Alan, que é meu esposo hoje, pai dos meus filhos. E no outro dia eu falei, mandei ele, falei, quem vai na igreja comigo? Ele falou, eu. Eu falei, Jesus, não vai ser. Não acredito. E dali Ah, surgiu uma amizade, alguém que cuidava de mim, que se importava e e de repente foi ficando bonito. foi ficando bonita. Surgiu uma amizade ali verdadeira e ele se importava comigo, eu fui morar sozinha porque eu sou birrenta, minha mãe ela tem sistema do toque, depois do meu acidente ela teve muitos problemas, ela entrou com medicação, 60 quilos, hoje ela pesa 100 quase, então assim, devido a medicações controladas que ela toma.
que eu acredito que ela perdeu minha irmã mais velha e perdeu eu também naquele momento. Eu acho que é um misto de muitas emoções. E depois ela pegou o HN1, então foi muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, o Alan ele veio na minha vida para transformar. Então, assim, às vezes a gente precisa de um objetivo, e o objetivo que veio na minha vida foi ele. Aí, teve, como é que faz assim? Teve declaração de amor no ar? É a primeira vez, hein? Ah, é? Mas É. olha, eu sou suspeito de falar porque eu conheço as crianças. O... Se tem um casal que serve de exemplo de coesão, de coerência e de parceria, é a Fernanda e o Alan. Porque a gente vê, eles trabalham juntos praticamente, né? O cuidado que eles têm com aquelas crianças, o cuidado, o carinho de proteção que eles têm entre um e outro, aquela parceria, um fala, o outro já sabe o que tem que fazer, são muito bem articulados. E é isso que é a proposta do trabalho dela. Eu sou muito feliz também, vou fazer um agradecimento aqui no ar. Teve mês que eu fui chamado na escola 5, 6, 7 vezes e eu não sabia exatamente para onde ir, até que, não sei, por um alinhamento celestial, o Fred começou, meu filho começou a fazer o acompanhamento com a doutora Fernanda, e ali começou a fazer umas terapias multidisciplinares, e olha, eu só tenho a agradecer. Em casa, o relacionamento entre eu e ele mudou, porque a gente sabe como funciona a mente de cada um, mais ou menos. A gente respeita o limite, sabe a distância, enfim. É uma outra vida. E é exatamente aquele clima e o que eles fazem de trabalho que traz essa visão global do que deve ser uma família, porque nós temos às vezes um solitário no meio da multidão. Por quê? Não há identificação de valores, não há respeito com o comportamento do outro, não há uma tolerância. E quando a gente aprende que é como se fosse uma grande máquina, que são várias engrenagens, elas precisam estar azeitadas e funcionando em sintonia para que o todo seja harmônico, a vida começa a fazer um pouco mais de sentido. Eu não achei que depois de velho fosse me surpreender com as coisas da vida. Estamos na flor da idade. Somos jovens há mais tempo do que Velho os é o mais novos. pensamento. O pensamento retrógrado. Então, aí depois disso, então, conheceu o Alan, terminou a faculdade. Ali, conhecendo o Alan, aí eu terminei a faculdade. No último ano da faculdade eu engravidei. Eu falei pra ele que eu queria um bebezinho com os olhos dele e veio a Alan na cópia dele. No último ano da faculdade, e a gente se for, e foi a formatura e tudo mais, ali naquele momento eu falei, eu vou ficar com o neném agora, vou dar um tempo. Eu trabalhava na Toyota naquele momento, surgiu até a oportunidade de eu trabalhar no RH, mas não era uma área que eu me identificava, que eu conseguia ter conexão. Automaticamente ali ele trabalhava com administrativo, né? Então ali a gente optou por eu sair, ficar em casa um tempo de decidir. E surgiu uma proposta de um advogado meu, que é um colega meu. Falou, Fernanda, a gente está precisando no plano de saúde de São Francisco, eles estavam precisando de uma análise do comportamento aplicada em ABA, que no caso em Dourados tinha só uma clínica e eles estavam precisando de uma para poder trabalhar o leitar. Aí eu falei assim, olha, trabalhar com crianças especiais, eu tenho minha sobrinha, que é especial, ela tem 23 anos, a Carol. Então ela sempre foi muito apegada comigo, então para mim não precisar trabalhar, eu cuidava dela. Então assim, sempre tive presente, então eu sabia como funcionava de certa forma. Na prática, Na né? prática. Mas na faculdade, quando eu saí, eu falei, não quero saber de criança não, porque criança acho que vai dar trabalho, que é o primeiro pensamento que vem assim, a gente sempre falava assim, vou para RH, que são áreas mais fáceis de conseguir, eu vou trabalhar com adulto. Eu falei, vou trabalhar com Freud. Freud não é minha praia, gente, eu só falei assim, mas eu nem sabia o que eu estava falando. É só porque eu achava que os status, a forma de você falar é muito mais bonito, mas na prática não coincidia com a minha personalidade. E surgindo isso, meu advogado fez essa proposta, aí chamei a Marta e mais uma outra colega nossa, a gente montou uma sala, era só uma sala mesmo, a gente dividiu os horários, e eu assumi esse compromisso. E também vim fazer a pós-graduação aqui na Inspirar, aqui em Curitiba. E também estava fazendo uma especialização em autismo online. E a Marta também foi, então a gente foi todo mundo se englobando ali para a gente ir em busca de conhecimento. E nesse percurso surgiu a parte de trabalhar com crianças especiais, com os transtornos do neurodesenvolvimento. Também nesse momento eu também trabalhava com as avaliações, que era para avaliação do transtorno de neurodesenvolvimento, para bariátrica, para laqueadura.
Então foi abrindo muito repertório, muito repertório. E ali eu senti a minha conexão com as crianças, com o mundo atípicos. É. Ali foi a minha conexão, porque eu entendia a forma que eles funcionavam e as formas que eles queriam se comunicar. Então eu sentia que eles precisavam de uma ajuda e alguém que entendesse e ele trabalhasse o meio da família deles para chegar nesse resultado. Nossa, isso é muito legal. Eu me lembro, claro que é uma brincadeira, mas eu acho interessante. Tem um memezinho que fala, é uma moça e um rapaz, né? Daí ela olha para ele e assim, nossa, eu adorei teu senso de humor. Assim, não, é um transtorno. Eu já vi. Já. Então é mais ou menos assim, porque quando você se dispõe a enxergar a vida por outra ótica, eu sempre falo, no mundo do direito a gente é muito de trabalhar pela liberdade, pela garantia, pela equidade. E eu falo, você quer ser quem exatamente você é, respeite o colega que quer ser o que ele é. E a gente sempre tem uma ideia de querer levar o nosso conjunto de valores sociais, morais, espirituais para o outro. E eu sempre colocava isso no crivo de uma crítica. Minha mãe é evangélica. E quando ia alguém de uma outra denominação evangélica lá e queria demovê-la, ela por ser uma pessoa simples, também não teve escolaridade, eu não sabia nem onde ficava a escola. Ela disse que não chegou a ser matriculado na escola, porque no interior não tinha. Os meninos até iam até a terceira, quarta série aprender a fazer o cálculo básico e tchau. E daí eu ficava analisando aquilo do ponto de vista ético. Daí eu falava, são duas ciências respeitáveis, mas que elas não têm, digamos, tem muitos pontos de convergência, mas elas não têm Uma uma conexão? entrega, não, uma entrega objetiva, que é isso. É um princípio de fé. Uhum. Tem como você atestar que a tua é melhor do que a minha? E daí eu ficava pensando eticamente como é que eu posso querer induzir você a seguir aquele caminho só porque eu nasci naquela realidade ou eu escolhi aquela realidade. Né? Eu falo uma questão assim, o primeiro exemplo que você tem que dar para a pessoa, o primeiro exemplo que você tem que fazer é o que você é. O meu pastor fala muito isso. E assim, é uma coisa que eu sempre vivi. Não adianta você falar e fazer diferente. Muitos pais falam assim, ah, mas eu já falei isso para a criança. Eu falei assim, tá, mas e como que você faz? Qual que é a forma? Né? Então, assim, nós somos visuais, como eu falei lá no início, o que pegou era a estética. E a estética é o quê? É visual. A forma de aprendizagem é visual, a forma de comunicação é visual. Realmente. Então, assim, ó, em vários momentos eu falei sobre visualização aqui. Quando eu falei sobre o acidente como a forma que eu me via, quando eu olhei o meu esposo a primeira vez, eu falei, uma coisa feia. É visual, gente. Então, assim, a nossa ótica muda muita coisa. Então, assim, o que você fala, o que você verbaliza, qualquer um pode fazer. É, não falando das redes sociais, mas assim, eu não acredito em algo que eu vejo na rede social A maioria é. porque são status, mas são falsidades. Então, assim, quando a gente vai falar para saúde mental, a pessoa vai lá e posta que tá maravilha, linda na praia, e você descobre as coisas depois, assim, você descobre não, né? Você fica sabendo, né? Não era bem aquilo, né? Aí ela fala assim, mas é mais fácil do que dar justificativa para o outro. Então, assim, como a nossa preocupação é sempre a imagem que a gente passa para o outro. Então, é sempre o visual fala mais alto. É interessante. E essa questão da comunicação, às vezes a gente não consegue resolver a goteira da própria casa. E é preciso alguém ter uma noção e olhar, porque, como dizia minha mãe, quando um macaco ele enrola o rabo de cima e repara o do outro, né? Não sei se esse ditado ainda está em vigência, ou se já foi revogado, porque todo dia muda alguma coisa, né? Eu conheço esse ditado, a minha mãe Né? falava assim, né? A gente consegue ver o cisco no olho do outro, mas a gente não consegue chegar ao nosso, né? É. Então, assim, o que, que a gente pode tirar disso? É, quando nós estamos numa casa, num ambiente, existe a parte de emoção, amor, calor, a parte afetiva. E ela sempre fala mais alto. Então, assim, quando você fala de uma casa, existe uma rotina de compromisso, existe duas pessoas totalmente diferentes, toda a realidade que resolveu morar junto, construir uma parceria, ser uma pessoa única. Então, existe você lidar com muita diferença. Aí vem um filho que é mini cópia um pouquinho de cada um, que é mais um desespero. Peraí, esse daqui é a minha cara, mas O é igual o comportamento, meu. Mas eu fazia isso, mas aí fica aquele impacto. Mas, e esse mais gera muitas dúvidas. Então, assim, eu fazia isso, tá tudo bem. Será que se eu fazia isso, tá tudo bem? Eu digo assim, que eu fui atrás de ter uma vida melhor. Eu
sonhava que um dia eu poderia ter uma bicicleta nova ou uma moto, mas eu nunca sonhava em ter um carro. Porque eu falava, isso daqui nunca vai caber no meu Não vai orçamento. ser. Hoje, morar de aluguel, a gente sempre morou em casa de madeira, então eu falava assim, um dia eu vou conseguir alugar uma casa de alvenaria. Então, assim, é algo muito... Hoje, na nossa realidade, se você pensar assim, parecia muito fora do normal. Mas eu imaginava, se eu estudar e for isso, eu acho que eu vou conseguir ter uma moto. Inclusive, minhas irmãs até ri de mim que quando eu peguei meu primeiro salário, cara, eu falei, vou lá comprar uma bicicleta, eu comprei tudo de meu salário, mas comprei a bicicleta zero. E a moto também não aceitei, eu falei que era uma zero. Não, Pra, nada de pra usado. matar o ego, mas assim, não menosprezando, mas para poder ir em busca daquele objetivo que eu tinha. E É como uma eu não meta, tinha né? filhos e eu trabalhava em busca de objetivos, eu ia naquela minha meta. Então, assim, era muito difícil enxergar a dificuldade que eu tinha dentro de casa. Toda a situação é difícil a gente enxergar. Por quê? Porque vem o trabalho, vem a sociedade e vem todo o ambiente. Hoje, uma das dificuldades nossas maiores deu um boom muito grande depois da pandemia. Se vocês falassem, Fernanda, quando que você mais ganhou na vida? Na pandemia, o meu consultório lotou, que se eu quisesse trabalhar 24 horas sem parar, eu teria paciente para atender 24 horas sem parar. Como pode, né? A pandemia deu um choque de realidade A pandemia, ela nunca passou. A pandemia trouxe um momento com os pais, com os filhos, aonde há décadas foram perdidas. negligenciada. Foram E um negligenciadas. olhar para dentro também em relação ao próprio indivíduo, né? Exatamente. Ele passou a se observar mais tempo durante a sua estada dentro de casa, né? Porque a gente é muito da interação, né? Tem até um. Eu gosto da filosofia, né? Tem um Merleau-Ponty que ele fala sobre a fenomenologia. Você se percebe através do outro. O teu cabelo é diferente do meu. E daí, o comportamento, a cor da pele, as preferências, quem sente mais frio ou menos frio. Então a gente tem um extrato social, porque senão você não teria esse ponto de vista. Se é Uhum. só você com você. E depois que a gente teve essa pandemia, trabalho interno, trabalho home office e tudo mais, o cara passou a se observar um pouco mais. Passou. A fenomenologia em relação ao outro diminuiu, porque ele vai para a empresa. E às vezes não dá nem muito tempo de pensar. O cara passa tanto tempo ocupado que não dá tempo de pensar. Porque ele tem que replicar padrões que foram impostos. Na empresa são 8 horas, 1, 2 horas de deslocamento ali no trânsito, ele tem que seguir o fluxo, ele vai. Por mais que ele ache que tem uma certa autonomia, não tem. O sentido da via é o mesmo, fechou o sinaleiro, tem que parar, ou seja, estão fazendo exatamente o que todos estão fazendo. Então, seguindo o condicionamento. O condicionamento, o adestramento social. É que assim, gente, esse adestramento social que às vezes o Edgar brinca, automaticamente é nossa realidade. Porque assim, quem de vocês hoje tira na metade do dia, tipo assim, tô nervoso, tô muito Vou inquieto, pescar. vou pescar, vou na praia molhar a pontinha dos pés, dá um tempo para você. Hoje, se você estiver na realidade do serviço, você não pode parar para você ter essa possibilidade. Igual se você estiver num trânsito, você não pode parar o carro para você fazer isso. Então, assim, existe uma linha que ela não é ruim. Elas são regras sociais que regem a humanidade e é bom, Necessárias. são necessárias. Porque hoje existe vários tipos de necessidade. E nessa questão aí, a rotina para pessoas atípicas, ela é excelente, mas uma rotina que seja trabalhada com quebras, porque mesmo que tenha uma rotina, sempre existe algumas quebras. Você não tem como prever. Fernanda, você vai lá e você vai falar o quê? Aí eu monto um roteiro. Vai ter quebras. O Edgar hoje vai lá em Pissarras fazer um trabalho. Ele é advogado, vai numa audiência e ele vai ganhar. Não tem como Não prever. tem como saber. Então, lidar com momentos, incertezas é uma das maiores dificuldades do ser humano hoje. E para uma criança especial, para um adulto que tem um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade, tudo isso é muito. Como eu posso colocar? É muito assustador. Então, O novo assim, assusta. o novo assusta A quebra, e nós vivemos num mundo de medo de julgamento o julgamento. e nós vamos para o adestramento sem entender que nós poderíamos procurar algumas soluções. Então, a gente paralisa naquilo com medo do novo e a gente fica nesse adestramento, como você falou. É. E quando eu falo adestramento social ali, pessoal, eu falo para chamar a atenção, não é uma crítica, porque eu sou adestrado socialmente. Eu estou aqui, tem um conjunto de palavras que são socialmente aceitáveis para eu poder falar com a Fernanda, para falar com vocês. O adestramento social, da gente saber das regras, comportamento de entrar e sair e tudo mais. Só que isso, quando é automatizado,
aí é eminentemente um adestramento. Agora, quando você se permite a tirar a máscara de vez em quando e ser quem você é, independente do local, as pessoas começam a respeitar a tua forma de ver o mundo, aí nós temos uma evolução social, porque ela é plurima, ela é feita de indivíduos que têm valores diferentes. Então pega a pessoa que tinha uma visão focada na questão visual, da estética, hoje tem uma visão muito mais do interior da pessoa, aquilo que ela pode melhorar, se superar. Então a gente tem essa dinâmica. Às vezes eu costumava dizer quando eu era jovem que não tenho vergonha nem medo de dormir sendo um e acordar sendo outro. Mudanças, né? As mudanças são necessárias. Esse novo que a gente tem medo não quer dizer que ele vai ser ruim. Muitas vezes, um novo. O novo, amanhã eu vou trocar de serviço. Vamos lá. Lógico que no início vai ser insegurança, vai ter novos colegas de trabalho, vai ter novas regras, vai ter aquela troca salarial que pode ser boa, que pode ser ruim. O novo, ele é assustador. Mas esse novo, ele é importante para um crescimento. Falando do nosso momento agora, da nossa realidade, quando a gente estava lá em Dourados, que no início da pandemia aconteceu a pandemia, eu tive meu segundo filho, foi onde a gente estava num auge assim muito grande, assim, muito atendimento, muita evolução, só que eu tive um desgaste emocional muito grande. Teve que ir para o psicólogo, Fui, praticamente. Foi? praticamente, para psiquiatra, a doutora Foi, Débora, para psiquiatra, praticamente, por quê? Porque naquele loop eu falei, cara, tenho um filho pequeno, sou deficiente física, porque assim, eu me vejo com uma limitação, não como uma deficiente. Então, assim, por ter essa limitação, muitas vezes falam, eu consigo, eu posso, então eu vou atrás. Então, assim, enfrentei muito. Mas aí tinha filhos, né? Aí os filhos mudam muito a nossa visão. Mudou bastante, porque eu falei, eles precisam de mim, eles dependem de mim. Eu sou casada agora, eu tenho uma família, então mudou muito a minha visão. E naquele momento a gente estava trabalhando bastante, a gente tinha horário assim que não parava, e as pessoas indo atrás com aquele desespero. E a gente, assim, como meu esposo fala, se coloca muito no lugar do outro, eu tinha aquela ansiedade por ajudar todos que vinham. Porque eu acho assim que se veio, ele está em busca de uma ajuda. Então a gente tem que estar preparado para ajudar, acolher e tentar desenvolver. O que eu não posso, eu vou direcionar, mas o que eu posso, eu vou tentar resolver da melhor forma possível. Então, naquele momento, naquele auge, a gente construiu financeiramente um patrimônio ali, só que devido ao meu desgastamento físico, tudo, a gente decidiu. A gente tinha vindo. Uma colega minha tinha um Parque Azul, que ela ia fazer o Parque Azul aqui em Florianópolis, ela me convidou, que a gente fazia pós-graduação junto, ela me convidou para vir conhecer Florianópolis. Ela falou, vem cá participar, que é um momento que junta um monte de crianças especiais num parque, e a gente fazia as interações ali junto. Foi muito legal. E nisso a gente decidiu vir para a Penha realizar com esse sonho de conhecer o Beto o Beto Carreiro. Carreiro. E a gente falou, cara, vamos morar para cá? Estamos do lado aqui já do Do Beto Carreiro. nada. A gente veio, a gente gostou muito. Na segunda vez a gente não queria voltar, e na terceira, o que coube no Não carro voltou. veio, o que não coube ficou para trás. E daí, cá estão. Cá estão, 4 anos. 4 anos. E assim, foi um propósito de Deus muito grande, porque na hora que eu desci do carro, que eu coloquei o pé no chão, meu celular tocou, a Unimed Litoral me ligou convidando para trabalhar. Oh, que bacana, então. Desci do carro assim, então assim, desci do carro já empregada. Oh, que espetáculo, né? Agora é o seguinte, vamos falar então qual foi a forma, né? Ali você sobrecarregou, até fiz uma anotação de uma frase que eu acho linda. Vinde a mim todos os que têm sede, e eu os saciarei. Cansados e oprimidos. Então, aqui chegou para a alegria da Penha, porque agora nós vamos entrar nessa questão, então, do trabalho da doutora Fernanda com crianças neuroatípicas, que é assim que chamamos, e com os níveis de suporte variado e, claro, outros transtornos também que afetam a escolaridade, a sociabilidade familiar, a sociabilidade lá fora. Às vezes a pessoa não consegue sair de casa, tem N dificuldades e ela dedicou boa parte dessa sua vida profissional a trazer um pouco de solução e tranquilidade para essas famílias, que é muito mais importante, né? A pessoa às vezes não consegue dimensionar, mas um ajuste numa criança com uma seletividade alimentar, com uma hipersensibilidade a algo e que é identificado precocemente, traz uma grande evolução, né?
Eu tenho muito orgulho da minha profissão, eu tenho muito orgulho do resultado que eu alcancei lá no Dourados, no Mato Grosso do Sul, porque eu atendi a região, então eu tenho muito orgulho, tenho mães que eu tenho contato até hoje, e ver essas famílias unidas, com um olhar diferente, isso me alegra o coração, porque eu sei que eu estou fazendo aquele dom, aquele propósito que Deus me deu, que é o meu dom, eu falo que é a minha área. Aí, vindo para cá, meu esposo, para poder ficar mais com as crianças e como eu conseguia estar na Unimed, ele ficou na parte administrativa ali, de Uber, e eu fiquei na Unimed, e é engraçado que eu tinha mandado o currículo para demanda geral, que no caso era para atender adultos, né? Aí eles falaram assim: o seu currículo é muito bom, a gente tem uma vaga para CD, que é crianças especiais. Eu falei, tipo assim, eu me senti lisonjeada, fiquei muito feliz, porque a Unimed, quem que não quer trabalhar na Unimed? Era um sonho muito grande. Então, assim, eu aceitei aquela proposta quando eu entrei naquela sala, naquele ambiente, e ali começou a vir o contato com a realidade, aquela demanda, assim, uma outra realidade da demanda que eu estava acostumada, porque lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a nossa realidade era famílias mais carentes. E aqui são famílias com mais, um poder aquisitivo melhor. Então foi uma realidade bem diferente do que eu vivenciava. Porém, eu pude notar mais debilidades neles do que lá em Dourados. Lá em Dourados eu consegui mais avanços do que aqui. Ah, é? E tem alguma atribuição, assim, identificou ou suspeita? Essa atribuição que eu posso dizer assim é que lá as famílias normalmente têm mais de um filho. Ah, Então, assim, elas uma têm mais de realidade. um filho, se elas têm uma realidade um pouco menor. E, assim, as questões financeiras, a questão de trabalho, então, o ambiente já é bem diferente. Então, aqui, por ter um poder aquisitivo, então, o nível de trabalho, nível de ocupação, terceirização de, vai com a babá, então, assim, tem bastante mudança. Tudo isso interferiu. Ah, porque lá na prática, pela necessidade, eles acabam tendo que se virar um pouco, de certa Na forma. verdade, não. Assim, lá na prática, assim, eles verem as dificuldades das crianças, então, assim, abrindo a mente deles e fazendo. O que que eu Ah, posso dizer para você? Eu começo a terapia da criança, eu escuto os pais falarem assim, ó, a criança é assim, 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 assim. Ok, eu entendi a demanda que o senhor me do trouxe. ponto de vista de cima para baixo. Isso. Aí eu falo, agora vamos lá, agora é minha vez. Vou te fazer as perguntas, vou te direcionar, vou perguntar como que é a rotina deles, como que é a vida de vocês, de que forma que vocês reagem. Aí eu vou conhecer a realidade. Ah, Fernanda, meu filho brinca sim, ele brinca funcional. Ok, como que é esse brincar funcional? Você senta com ele, ele brinca de bonequinho, faz de conta. Ah, Fernanda, não dá tempo, eu tenho que cozinhar. Ok, eu entendo, mas o que que dá pra gente trabalhar essa funcionalidade? Fernanda, o que que é o brincar? Ah, ele fica ali rabiscando. Aí ele fica ali enfileirando. Então, assim, às vezes não tem funcionalidade algumas crianças. Ah, eu deixo na televisão porque eu preciso fazer janta. Para Ok, a gente passar o tempo. entende. Aí eu entro e falo, mãe, e se a gente tentar fazer uma forma diferente? Atribuir para a criança responsabilidades dentro da casa. Então, assim, você tem o compromisso de chegar e cuidar da casa? Ok, e se a gente colocar a criança junto com você neste momento? Ah, exemplo, eu vou limpar a casa, eu falo, filha, vai lá e tira os tapetes para mim. Filha, vai lá e traz o cesto de roupa para mim. Filha, corta o tomate aqui. Eu dou uma faca sem fio para ela, corta o Sim. tomate. Então a gente tem uma interação de família, a gente está junto. Então eu trabalho a família para ela entender que na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente pode desenvolver. Exemplo, a criança tem dificuldade de vestir uma roupa. Aí você fala assim, mas como que é a sua rotina? Não é que eu já estou atrasada, eu falo, vamos, que a gente está com pressa. Mas aí, como que ela vai aprender se existe uma pressa, um aceleramento no cérebro da Vai lá criança? e acelera a criança, ou pior, vai lá e veste a criança. Exato. Aí você vai dando debilidade ainda maior para a criança. Porque assim, é a nossa rotina, é aquele adestramento que você falou lá atrás. Então muitas vezes a gente passa em perceber, não percebe, porque é automático e É. a gente tem essa necessidade. Então assim, através das terapias, dessa situação, a gente começa a trabalhar para os pais pausadamente. Tem pais que a gente consegue falar mais rápido, tem pais que a gente tem que ir pelas bordas devagarzinho. E também acontece muito de chegar um filho, meu filho é assim. Aí você vai entrar para a família e você vê a debilidade dos pais. A mãe tem toque, o pai tem um TDAH, um TEA. A família tem mais diagnósticos e eles acham que o problema é só a Direcionam criança. tudo para a criança, né? Isso, mas aí eles não entendem que isso é a dificuldade deles. Até lembrei de uma história ali que todo dia não, todo final de semana, que dorme um pouco mais, a esposa ia lá, abria a cortina e fala assim, nossa, essa vizinha da frente, não sei como é que ela consegue deixar essa janela tão encardida.
Todo final de semana é a mesma coisa. Daí um dia ela acordou, foi lá, abriu, falou, nossa, mano, você viu como as janelas da vizinha estão bem limpinhas? Eu falei assim, ó, não é por nada não. Ela sempre teve limpinha, que hoje eu levantei um pouco mais cedo e limpei as nossas. Então, na realidade, o que estava sujo era a visão que eles tinham dali para lá. E às vezes a gente vai e leva a criança é problemática. Já assistiu aquele filme Matilda? Já. É mais ou menos daquele jeito. Aí você pega um conjunto, tá tudo embaralhado, como? E a gente, com relação à alimentação, com a cultura, com a religião, a gente tem que legitimar o nosso ponto de vista, porque ninguém quer se sentir enganado, manipulado, sei o quê. Então a gente pega um conjunto de informações que estão incutidas no nosso comportamento e nós temos que achar que aquelas são as melhores. E daí a criança às vezes vem com outro ponto de vista e você tem uma tendência a querer anular a criança. Qual que é a melhor babá hoje? O melhor babá é o celular. Meu Deus do céu. E você Eu considera quase. que realmente é a melhor babá? Eu não. Eu olho e dá vontade de chorar. É, fui numa palestra agora no mês passado, a gente participou ali. É provável que 99% das crianças de menos de 2 anos que têm acesso ao celular é propício a eles terem TDAH. Porque o celular está trabalhando já o aceleramento. É, né? Então, é propício crianças. E assim, a indicação de tela. A indicação de tela, os pais que começam comigo mesmo, tem uns que já fica assim, vai nos pouquinhos, mas eu falo, eu sempre restringo 1 hora no mínimo por dia, estourando 2, e assim, cuidar para não ser muito próximo à questão de dormir ou questão de escola para não dar irritabilidade e acompanhar muito e cuidar bastante Você tem irritabilidade. cuidar da irritabilidade e cuidar muito do desenvolvimento, né? É porque o celular ele não te entrega muita coisa, né? Porque assim, o celular, ele não permite você trabalhar a sua parte motora, que é, o que é a parte motora? Vestir uma roupa, se alimentar, pintar, desenhar. Quem aqui hoje brinca de stop? É top. Hoje é uma realidade muito pouco. Quem aqui brinca hoje de bets, alguma coisa na rua? Ninguém trabalha a parte motora mais. A gente está correndo, vamos correndo. Então, assim, esse correndo vai engessando. Isso vai gerando debilidades. Né? A criança vai lá para a escola com o seu. Tem umas que já deu de bebê, mas tem umas que vai a partir dos 4 anos. Aí chega lá, a criança não consegue pegar num lápis, parte motora totalmente defasada, alfabetização, parte de atenção lá embaixo, a parte de socialização, compartilhamento de um brinquedo, a parte social, respeitar regras sociais, totalmente debilitado. O autismo, por exemplo, ele é genética e fatores multifatoriais. Tem Então, outras assim, questões. 50% é genética, 50% vem hereditário, mas os outros 50% é O fatorial, entorno, né? é o entorno. Então, assim, tudo isso tem nos afetado. A Fernanda antigamente não existia? Existia, porque antigamente era levado para manicômios, tipo assim, eu era aquela criança nervosa, agressiva e tudo mais, o que era? Eles iam lá, me tiravam, eles descobrissem, porque muitos pais se escondiam para não levar essas crianças, porque eles perderiam a guarda, pegava aquela criança e levava para o manicômio, você te perdia o contato, você nunca mais via. Então, assim, Uhum. muitos pais tinham toda essa dificuldade. Uma professora nossa, a Valéria, que Deus a tenha, assim, uma professora maravilhosa, ela trabalhou aqui em Curitiba, não sei se eu tinha que dizer aonde aqui, mas ela trouxe um caso para nós, de uma moça que ela nasceu com as mãos assim, e ela tinha problemas. Então, a gente acredita que seja um autismo, deficiência intelectual, a gente não sabe dizer exatamente o que é, mas ela tinha problemas de saúde grave e ela não conseguia pegar um garfo, nada. Então, ali, a mãe dela, para proteger ela, e o pai ali meio que agressivo, não entregaram para o manicômio, mas o pai falou que ela era porco. Então ela foi criada no chiqueiro. Então ela, não, ela dormia com os porcos, ela acordava com os porcos, ela comia junto com os porcos. Então Meu quando ela Deus, que foi coisa. resgatada, que foi levar, que o pai faleceu, que a mãe foi procurar ajuda, ela tinha o verme do porco, tinha toda aquela doença. E assim, na hora de fazer as necessidades, ela não aceitava colocar roupa. Ela não aceitava um vaso. Ela vinha no chão, fazia necessidade e realmente como um porco. Meu Ela não Deus, que conseguia coisa. comer pegando um garfo. Naquela idade, ela já tinha, provavelmente a minha idade, há uns 30 e poucos anos. Ela não conseguia pegar o garfo, comer a colher, nada. Ela comia assim, lambendo e não tinha outro.
E logo em seguida ela faleceu por não aguentar a mudança. Ela foi dormir numa cama, ela não dormia, ela se jogava, tirava roupa, ela ficava se batendo. Por quê? Ela foi criada como um porco, Como um bicho, né, como cara? um Que bicho. coisa triste. E ela não conseguiu recuperar a sanidade, e como foi tirada desse ambiente, não foi colocada novamente, ela veio a falecer logo em seguida. Ela não resistiu muito tempo. Isso aqui no Aqui em estado do Paraná, Curitiba, Curitiba. é o caso de Curitiba. Que coisa triste, né, cara? Foi um caso bem marcante que a professora trouxe pra gente. E assim, na nossa sala, era uma sala, uma turma bem grande, a professora sempre falava, gente, gosta de criança, que naquela época começou o auge do autismo, né? Quem gosta de criança, entende bem criança, a gente vai com carinho, porque vai ter tanta demanda, vai precisar tanto. Eu falo que Deus até porque ela se tornou um pai já tem 2 anos, se não me engano. Mas assim, ela sempre falou isso pra gente, tenham cuidado com as crianças, porque as crianças elas não sabem verbalizar, mas elas são as melhores para se comunicar, porque elas comunicam com emoção, com sentimento e com a verdade. Principalmente, né? E é tão gratificante, né? Eu fico olhando, às vezes, eu fico triste quando eu vejo o excesso de exposição dessas crianças com as telas, tá? Você está num lugar ali que tem um monte de atrativo, mas existe uma hiperrealidade dentro do celular. A cor é mais vibrante. Se tiver um alimento ali, o desenho, o aspecto daquele alimento é algo mais apetitoso. Aí você vai ter que disputar com 75 a 80 batimentos por minuto, que é a nossa frequência cardíaca ali. Você vai na praia e senta ali, a onda tem uma frequência que daqui a pouco você encaixa com ela e fica de boa. Só que a criança está acostumada na velocidade do celular, ali, ó, escutar uma música que hoje está na casa de 160, 170 batimentos por minuto. Então você tem a música está te acelerando. Aí você está ali com o celular, eu estou com insônia, eu não consigo dormir. Olha, se você não mexer no celular, de repente você consegue. Se você levantar um pouco mais cedo, porque foi dormir um pouco mais cedo, você vai encaixando o teu ciclo, né? O problema é que quantos de nós está realmente disposto a olhar o que realmente está fazendo mal? É porque hoje é considerado já um transtorno de telas, né? Então já é considerado um diagnóstico. Hoje no DSM já vem como um diagnóstico. Então hoje a gente fala sobre transtorno do espectro autista, transtorno de TDAH, que é o transtorno de Déficit de déficit de atenção? atenção. Tem vários A transtornos hoje que tem hiperatividade é um transtorno? Não. é Né? déficit de atenção. A hiperatividade ela tá junto. Tem como Tá? trabalhar separada, mas ela também trabalha junto. Normalmente quem tem a hiperatividade tem algum outro diagnóstico junto. Não está solto no ar. Não, ela é um aceleramento. Hoje a gente vem com um diagnóstico mais comorbidades. Então, Quando hoje não vem só um diagnóstico, existe um diagnóstico com comorbidades, igual o novo DCM agora, nível 1, nível 2, nível 3, suporte, insuporte. Então, assim, ele só está separando, mas dificilmente, exemplo, no nível 2. Automaticamente, para um profissional pegar o nível 2, já sabe que é uma criança que tem dificuldade na fala e dificuldade de socialização com comprometimento. já vem um Então, a gente kit. já. Só que aí fala assim, aí o nível 1? O nível 1 pode ser parte de socialização, tem várias outras questões, mas o nível 1 sofre com esgotamento social. Dificilmente um autista que não sofre com esgotamento social. E o problema é que para ele evoluir, o 2 é um pulo, né? Hoje o diagnóstico, assim, às vezes você nasce com autismo nível 1, certo? Você nasce com esse diagnóstico, você nasce ali. Só que aos pouquinhos você pode ir evoluindo, conforme o ambiente, conforme a casa, conforme a sua realidade. Só que para ir para o nível 2 também é rapidão. É. Então, assim, Então, tanto pode atenuar um pouco e conseguir uma boa sociabilidade, verbalização, quanto pode cruzar a fronteira para o outro lado, né? sim. É complicado. Ó. Vocês que têm crianças em casa, não negligenciem, são nossos anjos. Só quem tem filho sabe a importância que eles têm na nossa vida. E daí, às vezes, você fica empurrando com a barriga, fica tentando usar o mesmo remédio que a gente usava antigamente, que era, ó, porque na minha época, não esqueça, tua época foi, não temos o que fazer. E não é porque nós sofremos lá que nós precisamos replicar isso, né? Exatamente. Porque é só observar, a gente está muito acelerado e a gente acaba não dando importância para o que é importante, que é a nossa família. Daí você chega em casa, cada um com o celular. Como é que você vai fazer esse diagnóstico? Imagina se você for no médico e falar assim, doutor, estou com um problema, ele nem está olhando para você, ele está olhando no celular. Como é que ele vai fazer o diagnóstico? E como é que faz o diagnóstico do teu filho se chega em casa, você responde ele no automático, você está com o celular? Televisão, você vai lá na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, tem uma TV em cada canto da casa. Hoje eu poderia fazer para você assim, ó, eu faço para você um convite. Quem de vocês hoje
chega do serviço e fala, filho, vamos lá cozinhar com a mãe? Filho, vamos lá fazer um pão com a mamãe? Filho, vamos jogar um jogo hoje? Então, assim, você vai sentir muita diferença, muita. Muitos pais procuram a gente, ai, meu filho é muito agressivo, muito nervoso. Ok, faz parte do transtorno, faz. Mas de que forma que nós estamos trabalhando essa mediação para trabalhar o desaceleramento? A medicação ela é feita imediato, mas o ambiente ele é necessário. Então, assim, quando você entra para uma terapia, todo o ambiente tem que ser modificado, todo o ambiente tem que ser modulado. Então, isso é extremamente necessário. Então, a maioria dos que nos assistem deve dirigir. É igual um carro, você vai lá e arruma, ó, estragou isso, 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 aquilo. O cara fala assim, agora procura um posto bom para colocar uma gasolina de qualidade. Aí você continua indo mesmo. Fala assim, ó, estragou porque o combustível não prestava. A mesma coisa, vai lá no especialista, psicólogo. Ele fala, ó, assim, assim, melhora o ambiente, diminua a luz, o estímulo, faz assim, faça algum trabalho manual. Aí chega em casa e não muda o ambiente. Não vai ter resultado. E assim, o que nós temos que pensar também? Não, muitas vezes não é nossos filhos, mas a gente também. Quanto de nós estamos esgotados? Exemplo, a minha conta financeira está no vermelho. Como que você está? Você está acelerado porque você está com uma dívida e você está com um pensamento naquilo. Então, quando que você consegue desligar, aproveitar o momento? É difícil. Então, aí nós pensamos para os adultos. Será que não tem adultos com TEA? Com autismo não tem? Então, assim, quantas pessoas chegam assim já em esgotamento final pra gente, meu Deus, eu não aguento ir no mercado, sou obrigada. Quantas pessoas com dificuldade, assim, no meu ambiente de trabalho, aqueles barulhos, eu chego em casa, eu só quero tampar os ouvidos. Então, assim, quantos de nós chega em casa, nós temos toque, já saímos arrumando tudo a casa, não deixa a criança brincar, Tem que ter um desenvolver. jeito, né? Aí tem um transtorno de pânico, às vezes sofreu um abuso, às vezes sofreu uma situação, aí tem aquele transtorno de pânico, aquela superproteção. Então, às vezes, nós também precisamos desse tratamento para a gente desenvolver nossos filhos. Às vezes, a gente precisa começar por nós para a gente poder chegar até eles, para ter o resultado eficaz. Então, pessoal, não negligencia, viu que alguma coisa não está no eixo? Prioridade. Hoje você vai numa pizzaria, pega um chopp, pega um refrigerante, você gasta 150, 200 reais. Então não é gasto você pagar uma terapia para você, para a esposa, para o esposo, para o filho, para você ter pelo menos um pontapé inicial. Eu falo que hoje é um investimento. Hoje você tem uma terapia para você poder fazer isso, desde que você trabalhe a família, todo o desenvolvimento, isso é um investimento porque não vai ser para sempre. Assim, vou apresentar para vocês. Em setembro agora eu abri uma clínica multidisciplinar aqui em Penha, a Lume. Não sei se todos conhecem, mas a gente abriu aqui a Lume. A Lume é a linguagem universal multidisciplinar do amor, especializada. Então, assim, ela em latim é Lume, que é a origem da vida. Não sei se vocês já ouviram falar. Que ela é meio que uma cruz no parte de dentro, que é o sêmen que vem até o embrião, que é onde gera luz, que aí gera a gestação do filho. A gente tem terapeuta ocupacional, temos psicólogos, temos psicomotricidade, temos psicopedagogo, temos fisioterapia, fonoaudiólogo, todo um ambiente assim, especializado para atender essa demanda. E assim, todos os profissionais ali são especializados. Hoje você precisa procurar fazer esse investimento, estamos com a debilidade. Esse investimento vai te dar um retorno na escola, um retorno de uma casa saudável, uma qualidade de vida para você, uma qualidade no seu trabalho. E se o seu filho tiver um diagnóstico, tiver uma dificuldade, ali você vai desenvolver ele para ter uma qualidade de vida. Fernanda, vai chegar a 100% igual uma pessoa normal? 100% a gente nunca dá, ninguém dá. A gente sempre fala que tem o objetivo O da gente normal não é conseguir 100%, né? o normal. Se nós fôssemos normal, a gente não estaria no mundo, a gente não consegue sobreviver. Mas a gente sempre fala que um tratamento alinhado e correto, de 60% a 80%, o resultado assim é magnífico. É uma família que se restaura. É os princípios básicos. Sentar e comer com meu filho, conversar, perguntar como foi o dia dele, conversar como foi a semana, falar, eu cansei no serviço hoje, o Edgar me incomodou. É você ter uma comunicação com a sua família e ele ser visual. Ah, Fernanda, meu filho tem uma seletividade. Filho, vamos fazer aqui uma comidinha. Faz uma carinha ali no prato para cada um. Vamos fazer esse prato pro papai aqui. O papai faz uma carinha. Então, assim, isso vai induzir a criança a querer aquele alimento, induzir ela aquela questão e vai trabalhar a parte motora, a parte visual, a parte sensorial, a parte de aprendizagem. Que filho que não quer encantar o seu pai? Então, assim,
Filha, então enquanto eu tô aqui fazendo uma comida, arroz, como que serve um arroz? Vamos pensar no arroz, qual letra? Então a gente tem a oportunidade de desenvolver o nosso filho no nosso dia a dia. Quando a gente está ensinando um filho a dobrar uma roupa, a gente está trabalhando noção espacial, a gente está trabalhando organização motor, a gente está trabalhando muitas demandas, déficit de atenção a gente está trabalhando ali, a gente está trabalhando conhecimento. Então, assim, muitas situações a gente pode trabalhar muito no dia a dia. Então, assim, quando você vai para uma terapia, exemplo, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica. Muitas pessoas me falam assim, a gente está em terapia, eu falo assim, já pensou em fazer uma avaliação? O que é essa avaliação, Fernanda? Essa avaliação é um fechamento de um diagnóstico correto e um encaminhamento para um tratamento, uma conduta correta no tratamento da criança, porque vai mostrar suas debilidades e suas facilidades. Fazendo a junção, vai chegar no resultado que a pessoa precisa. Interessante, né? E você vê, eu gosto dessa estratégia desde meu filho mais velho, sobrinhos, que é trazer para participar. Vamos fazer o almoço, o que nós vamos fazer? Aí a criança dá uma sugestão. E Exatamente. daí lá do teu campo de conhecimento, mas eu gosto disso por causa da minha área, por questões de necessidades pessoais também, eu acabei pesquisando e acho muito interessante. Ninguém quer ser dissonante cognitivo, né? De falar e depois desfalar, e de querer, depois não querer. Então, normalmente, quando você traz a criança para participar, fala assim, filho, o que nós poderíamos fazer hoje de almoço? Ele fala devagar. Porque normalmente eles falam assim, a gente podia fazer e tal. Você está sendo um ditador. Você não percebe, mas está sendo. Hoje eu vou fazer tal coisa. Não. Até a criança pegar o jeito da madeira, eles falam assim, o que a gente poderia fazer? E daí, vamos fazer isso aqui. Um arroz ou um macarrão. E daí traz a criança, ajuda a fazer assim. Eu peço pro filho picar o alho, pega água pro pai, pega isso aqui. Eu faço ele participar daquilo, porque depois ele tem a satisfação de comer aquilo que ele efetivamente ajudou a fazer. Exatamente. Existe uma gratificação, né? Um É. sentimento intrínseco, de dentro para fora. Não, e até porque como é que ele vai botar defeito naquilo que ele mesmo fez, né? Tem uns que falam, tá? Né? Tem uns. A parte, assim, do autismo que me encanta bastante é, assim, eles não têm filtro, eles falam a verdade. Então, eles Se jogam. tiver que E falar, essa é a parte mais gostosa que tem. Porque a gente sabe, eu tinha um paciente que a minha filha, ela sofreu bullying na escola. E aí eu tirei ela da escola e troquei ela de escola. Eu tinha um paciente, quando eu tinha cabelo liso, né? Tava com cabelo liso por problemas da infância, né? Fui lá alisar, a gente nunca é satisfeito, né? E eu troquei, e aí a minha filha falou, mãe, você não é minha mãe. Por quê? Porque o seu cabelo liso eu tenho cabelo cacheado, você tem que alisar o meu pra ser igual. Eu falei, não, filha, peraí que eu vou fazer o cabelo ficar cacheado. já vamos mudar. Desespero, procurei salão, onde que faz aquele implante pra virar já. Não, Fernanda, pois bem, cortei o cabelo por aqui, ficou aquele cabelo assim, eu falei, ai, Jesus, tá Agora, bom. O pessoal falava, você tá linda, eu falei, aham, com certeza. Aí tem um paciente aí que ele fala assim, deixa eu pegar no seu cabelo, seu cabelo é de carneirinho. de carneirinha. Fiquei feliz e fiquei com essa Pô, frase, então meu cabelo é de carneirinho, gente. mas e uma vez, aniversário do meu filho mais velho. Olha que coisa legal. Fizemos no condomínio. Ele subiu na banqueta. Daí a gente foi lá, arrumou o bolo, isso aqui, colocou a vela, 4 anos de idade. Não lembro se era 4, 5. E daí no domingo, no salão do condomínio. E todo mundo lá, parabéns pra você. E ele, cara fechado. Aí eu cheguei do lado dele e falei assim, filho, só pra vela agora. Tá errado. Eu falei, mas por que tá errado? Já fiz 4 anos na escola. Agora eu tô fazendo 5. Porque na escola, toda sexta-feira, fazia o aniversariante, o quê? E fizeram a comemoração pra ele. Daí na sexta-feira ele já fez 4 anos. Aí no domingo tá fazendo 4 anos de novo, mas que coisa. Criança é um espetáculo, né? Isso é Daí verdadeiro. eu entendi e falei assim, não, filha, porque são 2 festas, mas é o mesmo aniversário. Max, um abraço do papai. Já tá maior que eu. Tempo só. Passa pra frente. Mas olha pra você ver que gostoso, quando a gente entende, quando a gente não vai agressivo, porque assim, ai, eu fiz a festa do sonho, vamos lá, faz, ó, tá todo mundo né? aqui. Não, você foi entender o seu filho, você chegou próximo do seu filho, teve uma conexão. Olha que magnífico. Então, assim, uma criança que ela foi respeitada. Eu achei muito interessante, né? Porque ele falou baixinho ainda, né? Eu fui filho, só pra vela e tem que comer esse bolo. Eu disse, não posso, pai, porque tá errado. Eu falei, mas o que tá errado? Ele, não, já fiz 4 anos na escola, hoje é 5. Ah, tá certo, né? Do ponto de vista dele, porque vai entender Mas que a passa lógica dele tá certinha. não estava errado, né? Não. Tá certo. Então lá nós temos
acompanhamento muito tranquilo. Ah, vamos fazer aqui um convite ao vivo, é uma surpresa, né? Ah, é? É. Como é que é o nome da tua fono? Lisiane. Lisiane. Lisiane, se estiver nos assistindo aí, você ainda não sabe, mas nós temos uma parceria. Verdade, Lise. É, Nada me mata, por favor. não me mata também. Nós conversamos e vem novidades por aí, porque olha só que pacote. Principalmente nós vamos iniciar com um workshop, né? Já estamos ajustando aqui algumas coisas. Nós temos a doutora Lisiane, então, ela é fonoaudióloga, então é uma pessoa que sabe muito sobre o aparelho fonador. Ela tem muito a nos ensinar, inclusive atende lá no espaço multidisciplinar, né, na Até a especialização mais procurada hoje, que é a Bobbit. Bobit. Eu não sei exatamente o que é aí, mas vou tentar descobrir. É interessante. Se você tiver algum problema de fala, de ordem prática, então, nesse workshop a gente vai abordar essa questão. Eu, por necessidades pessoais, estudei bastante sobre a comunicação, porque até os 6 anos de idade eu não falava, eu sempre comento isso. Então, hoje eu estou entendendo por que, fazendo um acompanhamento psicológico. Aí nós temos, se for alguma coisa de nível psicológico, de fundo psicológico, nós temos a doutora Fernanda, e se for algum problema realmente de limitação, nós temos a fono. E nós vamos juntar tudo isso num pacote para você que quer melhorar, destravar a tua comunicação, quer virar um falador, um falante. Parte oratória, A questão de parte de oratória, comunicação, apresentação. apresentação, então você vai ter na tua mão a possibilidade de virar uma chave. E eu vou falar para vocês, nada até hoje me deu mais alegria, mais satisfação, mais contemplação do que ter aprendido a falar. Era meu sonho de criança, porque eu não conseguia falar. Aí de 6 a 9, 10 anos eu tive sérios problemas, trocava letras, e como não tinha condição, eu fui meu próprio psicólogo, fonoaudiólogo, só que hoje você tem a possibilidade de procurar profissionais de verdade e não ficar sofrendo ali desde quando eu nasci até 17, 18 anos com problemas de dicção e tudo mais. Quem me conhece desde criança quase não acredita na minha capacidade de transmitir informações de ordem oral, em razão da dificuldade que eu tinha quando criança. Então, vai ser uma satisfação imensa poder ajudá-los com isso e vocês melhorarem, às vezes, um pouquinho que você acha que pode fazer, lá na frente dá um resultado imenso. E hoje a gente está exposto, onde você vai ter uma câmera, você conversa com é uma reunião, apresentação no trabalho na escola, você vai lá assistir teu filho, o professor vem falar contigo, e às vezes hoje a exposição está aí, É, não tem como tá. escapar, né? E você trabalhando essa parte da linguagem, né? O desenvolvimento da parte oral, também a gente vai estar trabalhando a parte de você controlar a ansiedade, porque a ansiedade, ela atropela essa questão. Então, o controle motor, o controle vitório seu, ajustado, alinhado corretamente, onde você consegue lidar com essa situação, com improviso, com mudanças repentinas, tudo isso vai engatilhar para o melhor desenvolvimento. Para crianças mesmo, a gente pode perceber, todas as crianças que têm atraso na fala têm dificuldade na aprendizagem. É. E às vezes a ansiedade, dependendo do ambiente que você está exposto, é exatamente aquele de você não conseguir ser compreendido. E se você consegue falar, consegue se posicionar, você usa as melhores palavras, você consegue desenvolver uma técnica de persuasão, de você conseguir não querer convencer as pessoas, mas demonstrar que o teu ponto de vista é tão valioso quanto o deles. E entrar Exatamente. num pé de igualdade. Para mostrar que você tem tanta qualidade quanto o outro. Aí vai acabar aquele complexo de inferioridade. É. E uma coisa que eu costumo ver, eu sempre fui um apreciador do júri, gosto muito dos grandes, gostava de assistir grandes sermões, principalmente de igreja. Tenho como uma grande referência da infância, que eu lembro bem, era o Davi Miranda, foi um pregador, eu acho que da Deus é Amor, em São Paulo. O cara tinha uma oratória maravilhosa. Só que eu ficava ouvindo, mas não era o cunho religioso que tinha, era a forma dele falar. Então eu lembro quando eu era muito criança ainda, mas eu lembro do Chacrinha. Depois veio o Jô, Faustão, Silvio Santos.
São pessoas que eu tinha em alta conta, eu falava, meu Deus, que legal, eu gosto, quero ser assim. E a vida foi me conduzindo, cheguei na advocacia e hoje eu percebo uma coisa que é muito interessante que as pessoas não param para analisar. Embora o advogado esteja lá para defender o direito do seu cliente, às vezes ele é um advogado combativo, ele chega, o cliente dele, ele pode até estar vendendo uma boa imagem. De que não, porque de acordo, de acordo. Você fica feliz se eu chegar aqui e falar assim, ó, Fernando, você falou ali isso, aquilo, e provocar um embate? Não, você tem que saber a forma, a maneira, o tom que se usa, o momento que você vai falar, porque senão você vai lá e liga a parte auditiva. Você falou duas, três palavras que a pessoa não gostou de ouvir, ela já tem um bloqueio, ou seja, ela muda o nível de energia, ela está menos propícia a acatar o que você vai pedir. Por quê? Você já está partindo para uma espécie de ofensa pessoal, embora não saiba, porque a pessoa vai lá e cita uma referência, outra você vai lá e tenta combater aquilo. Não é o momento. Depois você fala, eu até ensinei para o meu filho já, às vezes a mãe ou alguém pergunta mais de uma vez. Assim, daí, filho, tinha tarefa de casa, não sei o quê. Ah, porque hoje isso, aquilo. Ou seja, não foi direto, não respondeu a pergunta. E o pior, você falar, você já me perguntou isso. Dá mais trabalho eu falar que você me perguntou isso do que responder o que você me perguntou. Se me perguntar 10 vezes, eu vou responder 10 vezes da mesma maneira. É que ouvir é uma qualidade, e o ouvir e você saber responder e você saber qual que é a comunicação que você precisa transmitir muda tudo. Então É, você tem que se conhecer e saber o que você quer, tem que ser objetivo, mas de uma forma onde você consegue realmente transmitir aquilo que você deseja. é muito interessante. Lembrando vocês que amanhã, dia 28 de fevereiro, nós temos Conversando com JC. Estará aqui presente a Sol. O nome dela é Sorilei, mas ela gosta de ser chamada de Sol, secretária da causa animal na nossa cidade vizinha aqui de Navegantes. Então amanhã, JC conversando com o Sol, causa animal em evidências, 19 horas e 30 minutos. E temos no domingo Conexão Penha. Domingo nós teremos uma pessoa muito especial, não que as outras não sejam, mas é que não é o que nós estamos habituados aqui no dia a dia. A gente traz políticos, profissionais, etc. Mas nós vamos trazer aqui o pastor Clodoaldo Batista, que vem lá de Luiz Alves para conversar um pouco com você sobre fé, sobre essa coisa tão importante na vida da gente que é a religiosidade. Não importa qual a denominação, mas sozinhos somos frágeis, somos vulneráveis. E quando você tem alguém do teu lado, eu até vou contar uma história aqui muito interessante para vocês. É uma história que não teve verbalização, mas teve um grande ensinamento. Disse que uma certa vez um irmão meio escanteado do rebanho, meio dissidente, fazia tempo que não frequentava a igreja, não ia com ninguém. Aí um dia, até suspeitaram que ele pudesse estar meio depressivo, um outro irmão foi até a casa dele. Chegou lá, bateu, ele olhou lá pelo armário, era alguém que ele tinha uma certa proximidade, ele abriu a porta, daí olhou, o cara olhou para ele também, aí ele falou assim, posso entrar? Ele, claro. Foi um diálogo bem curto, mas de grande ensinamento. Aí ele sentou, era muito frio, tinha uma lareira. Aí ele pegou e ficou ali. O irmão que foi visitar pegou aquele troço de mexer lá na brasa e não sei o que, foi lá e pegou um pedaço daquele braseiro, um toquinho de madeira e jogou pro lado. Coisa de uns 20 centímetros. Deixou lá. Aí o outro veio, trouxe um chá. Quando eles tomavam um chazinho, ele ficou olhando. Não demorou muito para aquele torrãozinho de madeira, meio de carvão misturadinho ali, apagasse. Aí quando estava já escuro, sem aquela incandescência, ele foi lá, puxou, colocou bem no meio da brasa. Demorou poucos segundos ali, aquele troço já estava ardente em brasa. Aí ele olhou para o amigo dele, agradeceu o chá e foi embora. O ensinamento foi que ficou é que você sozinho, você isolado, você apaga a tua luz. Você deixa de brilhar. No meio dos teus você é importante e um cede calor para o outro e você consegue É uma necessidade humana, se edificar, né, comunhão. na sociedade. Então, meus amigos,
Eu só tenho a agradecer a doutora Fernanda por essa conversa. Procurem, vocês precisam de orientação, de uma ajuda, uma consulta. Só paga depois que você fechou um pacote ali. Mas se você for lá só perguntar, fazer um orçamento, eu não sei se é esse o nome que se dá, né? Porque orçamento normalmente é da obra. Quando eu trabalhei de peão era assim. Ah, faz um orçamento para levantar essa parede aqui. Numa clínica, não sei se é a palavra mais bem aplicada, orçamento, mas, enfim, o que vale é a intenção. Aí você vai lá e vê, analisa, de repente tem lá um horário na sua agenda, você consegue fazer um trabalho. Vai lá você, vai um familiar, uma horinha que você fica ali compenetrado, você já vai ter um outro ponto de vista. Eu tive muita dificuldade em aceitar muitas coisas nessa vida, porque você vem de uma realidade em que a única luta é pela sobrevivência, é comer e dormir. E daí você acha que tudo é frescura. Aí depois começa a entender que não, que o trabalho das pessoas, que anos e anos de pesquisas, elas têm um resultado e entrega para você. Olha, a pessoa foi lá, estudou 5 anos, tem toda a experiência de vida que ela vai te oferecer durante uma hora por um valor que acaba sendo simbólico. E o aprendizado daquilo você vai para casa e aquilo vai reverberar por toda a tua existência. Então, aqui novamente vou falar que amanhã JC conversando com a Sol, secretária da Causa Animal da cidade vizinha de Navegantes. Temos também no domingo Conexão Penha com o pastor Clodoaldo Batista, virá diretamente de Luiz Alves. É pastor, senão eu ia falar para trazer uma cachaça, porque a cidade de Luiz Alves é conhecida como a terra da cachaça. Mas brincadeiras à parte, pastor, será muito bem-vindo e todo mundo está muito ansioso para ouvi-lo. Aqui já vou falar dos nossos patrocinadores, porque se a gente falar mais coisas, pelo menos o ganha-pão do Ademir já está garantido. Júlio Lanches, o tradicional lanche da região. Há 28 anos, sempre a sua melhor opção fica aqui no centro de Penha. Livens Consultora, detalhes imperdíveis e padrão elevado. Escola Cadmus, escola de formação de vigilante. Marcenaria Chimega, móveis planejados com qualidade. Academia Pelé Tim, Penha, lá do nosso amigo vereador Luciano. Grande abraço, Luciano de Jesus. Pesca e Pague Barracão, sextas e sábado, bailão a partir das 21 horas. E no domingo temos bingo a tarde toda e baile. É uma rodada de dança, uma rodada de bingo. Ou seja, você vai, se diverte, dança e ainda pode levar um prêmio para casa. 3A, a maior distribuidora de camarão Santana do estado de Santa Catarina. Pousada do Rei, seu descanso real pertinho da praia e do Beto Carreiro, do nosso amigo italiano. Durante 32 anos foi o Rei Arthur, lá do Beto Carreiro. Então, quem foi no Beto Carreiro sabe de quem eu estou falando. Um grande ser humano. Um abraço, meu amigo. Terraplanagem Marquete, locação de máquinas, caminhões, limpeza de aterros e aterros. É isso aí. Então, nossos patrocinadores. Agora, hoje é aquela conversa que a gente não quer mais que acabe. Porque eu estou aproveitando, porque eu não estou precisando pagar e estou aqui com a minha psicóloga. Doutora Fernanda, pode falar para os nossos telespectadores ali um fechamento, um convite, conhecer o teu espaço, a conscientização sobre a necessidade de cuidar não somente da saúde física, mas também da saúde mental. E fazendo já um paralelo, se a gente cuida com o que come para manter a saúde física, a gente tem que cuidar com o que entra pelos olhos e pelos ouvidos para que a gente cuide da saúde mental. Eu queria assim que a minha experiência de vida, tudo que eu vivenciei, eu sou prova viva da palavra que fala em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então assim, eu sou a prova viva e posso dizer para vocês assim que a terapia é uma ciência que Deus deixou para a gente na comunicação na Terra. Então assim, aqui em Penha, localizada aqui no bairro Armação, próximo à Imobiliária Penha, temos a Clínica Lume, que vocês precisarem podem nos procurar, tiver alguma dúvida, querer esclarecer alguma dúvida, pode procurar, o que a gente puder acolher, o que a gente puder fazer, vocês podem contar conosco. Eu sou a proprietária e meu esposo, Alan Henrique, é o administrador. Eu atendo como psicóloga, neuropsicóloga e psicomotricista e temos outros profissionais lá na demanda. E assim, foi um momento muito importante estar aqui, conhecer o seu Ademir, o Edgar, essa oportunidade. Ficamos muito felizes e muito orgulhosos de saber que estamos fazendo a diferença, dizer assim que é só o começo. Então, assim, nós não podemos julgar que tudo está perdido. Tudo tem um recomeço e tudo que você tiver vontade a gente pode mudar. Tudo depende de nós. É o que você quer. Seu pensamento vai direcionar onde você quer chegar.
Muito bem, vocês viram, ó. E agora eu vou fazer um pequeno ajuste de rota. Nós fizemos uma brincadeira lá a primeira vez, a segunda vez, sei lá, que eu estive na clínica e acabou sendo sedimentado essa informação na cabeça da doutora Fernanda. Edgar, até ela fala que o marido dela que manda, ele cuida da agenda, e daí hoje a gente Jesus, comentou ainda, né? Por isso, Gaia de volta. por isso que tem que chamar de Ed, é mais difícil de errar. Gente, ó, além da dificuldade do que eu enfrentei, foi na faculdade que eu descobri que eu tinha um déficit de atenção, que eu sou muito imperativa. Estou lendo aqui e já estou no final. Então, assim, eu estou vendo um filme e já quero saber o final. Foi na faculdade e foi através de terapias e de muito auxílio que isso tem me ajudado bastante. Eu sofri esse acidente, eu sofri um acidente de moto, onde foi um carro bateu a gente, eu bati aqui a cabeça. E eu percebi que após esse acidente, hoje tem piorado um pouquinho mais. A questão de esquecimento, trocar palavras, trocar nomes. A Marta que me conhece antes e agora, ela falava assim, Fernanda, você é uma memória RAM sem limite. Você pega, grava. Hoje eu já percebo tanta debilidade que eu tenho de esquecimento e de trocas. Mas na parte visual eu te reconheço em qualquer lugar. Mas na parte de audição, de dizer assim, lembro do nome certinho, eu tenho mais debilidade. Tenho facilidade para decorar o seu CPF e o seu telefone do que o seu nome. Quer me passar o número da sua conta? É a senha? Aí ó, vou passar o número do Pix. Então, pessoal, tá vendo? Aqui é assim, ó. Eu gosto da comunicação, tive dificuldade, hoje tento me superar, apresentar. Eu me realizo, é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer audiência, tenho colegas que me chamam para fazer os júris, porque tinha uma curiosidade na faculdade. Eles me colocaram o apelido de osmose, porque eu não anotava nada. Eu ia lá, desconectava todos os fios lá da visão, para ficar só com a audição ligada e ficava lá, quase dormindo. Graças a Deus passei a faculdade toda, passei no exame da OAB no nono período, e daí a gente brincava. Eles falavam assim, mas como é que você vai bem nas provas e você não anota nada, não sei o que e tal. Aí eu falava, até de maneira irônica, brincando, mas eu falava assim, Fernanda, qual que é a disciplina que você mais gosta? Ah, eu gosto de direito penal. E como é que você vai no direito penal? Ah, eu vou bem. Aí você, o direito civil eu vou bem. Eu falei assim, mas você normalmente vai bem em todas as disciplinas. Eu falava, porque eu gosto, né, de pessoas. Eu gosto de, mas eu não é que eu gosto de estar no meio da muvuca, eu gosto de fazer uma leitura das pessoas. E as pessoas têm um conjunto de valor. Aí pega lá, a gente tem aula com um juiz, com um delegado, tal, não sei o quê, ele tem uma visão punitivista, uma visão mais pragmática, que fez, acontece tal. Ele não leva muito em consideração a questão subjetiva do indivíduo, aquela questão de que ele não teve condição, não sei o quê, ele não é tão humanista. Claro que ele vai ter um direito penal mais positivado. Aí se você tem o outro que já enxerga o direito restaurativo, a possibilidade de entender o entorno, aí você até vai pelas beiras. Eu vou te pegar assim, ó. Existe uma questão. Você sabe, a gente tem muita coisa para falar, mas você tem que saber filtrar o que é bom para você e o que é ruim. O que é bom você armazena, o que é ruim você tem que eliminar. Essa é a parte da saúde mental. Saber absorver aquilo que é bom e E subtrair aquilo que é ruim. conseguir tirar isso de cena, né? Porque Exatamente. normalmente a pessoa internaliza e fica remoendo aquilo, né? Ruminar é a situação que mais prejudica a saúde mental hoje. Né? Então, pare de ruminar. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. Nossa Senhora, hoje nós conversamos e tinha mais conversa. Você vê que coisa maravilhosa, descontraída. Funcionário. 1h30, rapaz. Mas foi muito bacana, estou imensamente satisfeito. Agradeço ao Alan, que ele está cuidando dos pequenos, né? Tá ali no carro já, eu acredito. É, agradeço também a doutora Fernanda, os demais profissionais lá do espaço da Lume, e agora a nossa nova parceira, Lisiane. Lisiane. Lisiane não a conheço por enquanto, mas o convite está aí, eu acredito que vai ser algo muito importante. Tudo que eu precisava quando eu estava tentando vencer os meus fantasmas do não falar, ou falar mal, falar para baixo, picotar letras, ter problema de dicção, tudo que eu queria encontrar era um Edivaldo na vida, o Edivaldo de hoje, o de antigamente queria encontrar o de hoje, queria encontrar a Fernanda e queria encontrar você. Porque às vezes a gente está ali, faz pequenos ajustes que vai mudar a vida da pessoa. E eu me lembro cada curso que eu fiz, cada superação,
até que, de repente, eu me vi livre. Eu falei, agora ninguém me segura mais. Quando eu era criança, eu tinha um monte de fantasma, um monte de medo. Na verdade, você tinha muitos sofrimentos lá atrás e onde você não teve o auxílio. Hoje, nós temos equipes especializadas para isso. Hoje nós estamos evoluídos nesse quesito. Então, rapaziada, forte abraço. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. E como eu sempre digo, fique de olho. Sing my song.